Decoração com propósito. Você sabe que esse termo pode fazer muito sentido aí na sua vida? Conectar o seu sentimento com cada peça que você coloca dentro da sua casa? Minha gente, a entrevista de hoje está imperdível. Bárbara, tem muito assunto pra gente falar aqui hoje, mas primeiro, uma curiosidade. Todo cliente, quando procura um arquiteto, já sabe exatamente o que ele quer ou ainda tem aquele processo de avaliação? Então, Cris, na verdade, os clientes eles chegam até a gente com muitas dúvidas, né? A principal dúvida é o que eu realmente gosto, porque hoje em dia a gente se baseia muito em internet, Pinterest, para conseguir buscar as nossas referências. E o mais importante é conseguir encontrar o próprio estilo da pessoa, as preferências dela, e é nisso que o cliente acaba se perdendo um pouquinho. Existe aquele erro de, nossa, eu vi uma imagem ou eu vi uma casa que eu achei maravilhosa, a pessoa vai lá, copia aquela referência e depois não se sente à vontade no ambiente que criou? Com certeza, isso acontece bastante porque as pessoas têm que entender que cada pessoa é um universo. Então ela tem as particularidades dela, a rotina dela, as preferências dela e nem sempre o que é bonito vai se aplicar e vai ser confortável para você. Ai, gente, eu acho muito incrível esse assunto de arquitetura, mas hoje eu preparei aqui 3 perguntas assim bem práticas. Eu vou até pegar aqui meu roteiro. Dá licença, Bárbara, porque eu fico vendo que vocês escrevem aí nas legendas, que vocês escrevem nos comentários, vocês mandam pra gente. E aqui eu coloquei 3 pontos de dores que pode ser que quem tá ouvindo a gente agora vai se identificar. Então, número 1, como que a gente resolveria esse problema? Vamos lá. Minha casa tem pouco espaço e excesso de móveis. Como é que a gente resolve isso? Bom, isso acontece bastante, né? Porque muita gente vem de espaços maiores e acontece essa migração do espaço maior para os espaços mais compactos de apartamento, por exemplo. Sim. Então, é premissa de projeto a otimização de espaço, né? A gente vai buscar os melhores lugares para a gente aproveitar aquele espaço, para o cliente conseguir guardar o que ele precisa de uma forma que fique prática para ele no dia a dia. Tem que desfazer de algumas coisas às vezes? A gente tenta aproveitar o máximo possível. Mas, né, pode ser que aconteça. Ai, gente, esse deve ser um problema muito grave. Agora, número 2, vamos lá, vamos ver quem se identifica com esse. Não consigo me sentir confortável quando chego em casa. Olha, isso também acontece bastante, Cris, e até igual a gente estava conversando, né? Essa falta de identificação com o espaço. Justamente por isso, a gente vê a imagem na internet e não entende que às vezes isso não se aplica. Então, cada um tem uma preferência. E trazer sempre os elementos naturais para dentro do nosso ambiente, né? Então, a própria madeira, por exemplo, é um elemento natural que tem tudo a ver aqui com a loja e que ele traz essa sensação de conforto, de aconchego. A gente trabalha bastante a madeira nos nossos projetos, né? Eu e a Ju, a gente gosta bastante para quem busca conforto, isso. Sim. E aí, por exemplo, quando a pessoa não se sente confortável na casa dela, significa que ela tem que mudar tudo ou às vezes pequenos ajustes já resolvem esse problema? Na verdade, pequenos ajustes já resolvem, né? E isso entra na parte da nossa consultoria também. Muita gente tem em mente que precisa fazer um projeto imenso para conseguir se sentir bem. Às vezes uma planta que você coloca em algum lugar, uma parede que você muda de cor, já faz toda a diferença e traz essa sensação de conforto. Ah, é legal, gente. Bom saber disso. Ou seja, não precisa quebrar tudo, não precisa mudar tudo, não precisa vender tudo, comprar tudo de novo. É realmente uma consultoria de uma arquitetura já poderia resolver o problema aí. Já poderia resolver de uma forma mais pontual. Você faz algumas adaptações que fique bom, fácil e acessível para você, né? Tá, e agora, número 3. Deixa eu ver quem que vai se identificar com essa. Essa é minha, tá, gente? Só para vocês entenderem, essa é minha. Não sei combinar meus móveis e decorações e não sinto que ela me representa. Isso é bem característico também. E a forma como a gente busca resolver esse problema é pelo briefing, né? É a conversa inicial que nós arquitetos temos que ter com os nossos clientes para entender o universo dele. Então, claro que cada arquiteto ele tem a sua linguagem, a sua forma de trabalhar, mas o que acontece é que quem vai usar aquele espaço, né, sendo um ambiente residencial, comercial, corporativo, é o usuário, né? Não é o arquiteto. Então, identificar como que funciona, se é um ambiente comercial, por exemplo, qual que é o público-alvo daquele ambiente, né? daquele estabelecimento? O que é importante para aquele estabelecimento? Se é uma empresa, claro que a gente está trabalhando com colaboradores diferentes, mas a empresa ela tem um propósito, ela tem uma vertente. Então, você entrar nesse universo para você ser assertivo na hora de fazer o projeto.
Paleta de cores influencia esse processo? Influencia bastante. Inclusive, isso é uma coisa que a gente trabalha dentro do Feng Shui, né? Para quem não conhece, o nosso escritório, a gente utiliza da técnica do Feng Shui, que muita gente não entende exatamente o que é, mas nada mais é do que você trabalhar o layout do seu espaço para reconectar o usuário com aquele ambiente, né? E as paletas de cores, elas estão muito relacionadas com o Feng Shui. Por exemplo, quando a gente entra num fast food, por que geralmente as cores são tão parecidas? Essa é uma pergunta muito interessante, Cris, porque as pessoas têm a sensação e elas não sabem por quê, né? Então, as cores, elas têm realmente o poder de trazer sensações pra gente. O vermelho, o amarelo, o laranja, normalmente é usado num fast food porque ele estimula o seu apetite, né? E a gente inconscientemente percebe isso, mas não sabe exatamente o motivo. E tem cor ideal para se usar dentro de casa ou isso também é muito variável? Isso é muito relativo, porque cada pessoa tem as suas preferências. É claro que depende muito do ambiente, né? Então, numa cozinha, numa sala, existem as cores que são mais utilizadas, mas isso é muito particular, então tem que ser analisado caso a caso. E agora a gente precisa falar um pouquinho disso, né? Você já comentou sobre o Feng Shui, mas para quem está ali do outro lado, quem entendeu o nosso contexto da entrevista de hoje, eu preciso te perguntar o que é, na prática, uma arquitetura com propósito? Uma arquitetura com propósito é você entender a necessidade do seu cliente e você projetar um espaço que faça sentido para ele, né? E que contribua para todos os aspectos da vida dele. Não só para ser um ambiente instagramável ou para ser um ambiente bonito, mas que ele se sinta confortável e que ele se reconheça naquele lugar. E aí tem alguma coisa prática no dia a dia? Você conseguiria dar algumas dicas pra gente de como aplicar o Feng Shui na nossa vida? Eu vou dar um exemplo aqui que é bem interessante, eu acho que vocês vão conseguir entender o que a gente está falando, né? Tem uma técnica que a gente utiliza na hora de projetar no Feng Shui que se chama posição de comando. Então, por exemplo, no home office eu vou trazer porque acho que todo mundo está nessa realidade aí, né? Pelo menos a maioria das pessoas com certeza. Então, dentro do home office, o ideal é que você mantenha a sua mesa de trabalho de frente para a porta. Né? E não de costas. Não sei se você já teve essa experiência de trabalhar... Já tive. De costas para a porta. Uma sensação horrível. Você fica com uma sensação de insegurança e às vezes você nem sabe por quê, você só se sente incomodado. Mesmo dentro de casa? Mesmo dentro de casa. Isso está muito relacionado também com a neuroarquitetura, que é como os ambientes eles influenciam a mente e o comportamento humano. Então você nem percebe, você só se sente incomodado e não sabe por quê. Então dentro do Feng Shui o ideal é você posicionar a sua mesa de frente, porque você consegue ter domínio do que está acontecendo, ver quem está passando. Olha que interessante, gente. Interessante. Então, posição de comando. Dica 1, prática do Feng Shui. Deixe a sua mesa de trabalho de frente para a porta. Isso. Legal, entendido. Tem mais alguma dica aí pra gente? Olha, outra dica bem interessante também dentro do home office é que por conta do layout da maioria dos apartamentos, das plantas, a gente acaba colocando a bancada de trabalho de frente para uma parede, né? Então, como que eu consigo melhorar isso? Porque você ficar o dia inteiro olhando para uma parede, isso acaba bloqueando a sua criatividade, né? Você fica olhando para aquela parede, parece que não flui. Não tem interação ali, né? Isso, exatamente. Então, o ideal que a gente indica para os nossos clientes é colocar algum quadro que faça sentido para você. Então, o que você gosta? O que te inspira? É uma imagem de uma planta, de uma paisagem, coloca aquilo ali na sua frente que você vai ficar olhando para aquilo o tempo todo e isso vai te inspirar, né? Vai trabalhar bastante a sua criatividade. Que legal, gente, adorei. Bárbara, fala pra gente, arquitetura com propósito é para todo mundo ou para poucos privilegiados? Para todos. É uma arquitetura que está disponível para todos, basta a pessoa querer, né? Muito bem, muito obrigada. Eu, em nome de toda a equipe Wood Prime, agradecemos muito sua presença aqui, você compartilhar nesse cafezinho informal, gostoso, todo esse conhecimento com a gente. Obrigada, Cris, eu que agradeço.